César Leal, Walter. Vamos falar hoje sobre Graphics MSP. Continuando, segundo, né, você tem o Vitor e a Luca Fage, né? A visão deles, dos personagens, é uma doçura incrível, né? O Vitor, ele já fazia um trabalho que eu acompanhava, foi autógrafo da Lu, um trabalho que eu acompanhava, que eram umas tiras do Homem-Aranha pequenininho, o Peter Parker pequenininho, ele fazia num site. Então é certa, né, aquela coisa meio Calvin, certo, digamos, com ele sendo o Peter Parker e de repente se interagindo com coisas que você sabe que seriam importantes para o personagem, né? Foram para o personagem, sabe? O trabalho deles também é excepcional, tanto que especificamente essa história aqui está sofrendo uma adaptação para o cinema. Certo. Com atores... Eu ia até falar com isso com você, que vai ter um live action aí, né? E exatamente dessa história baseado aqui. Nessa história. Baseado nessa história aqui. Assim, Mas assim, o roteiro é dele o roteiro é dele. Os personagens, obviamente, do Maurício, é publicado pelo selo do Maurício de Souza. Mas assim, não é só a arte, a ideia original. A ideia original, às vezes você tem... No caso do Danilo Beirute, né, se não for assim que se pronuncia ele, que me perdoe, né, mas ele fez uma parceria com a Cris nas cores, né? Ela... essa parte, mas o roteiro e desenho é dele. Certo. Né? Aqui são os irmãos, Victor e a Lu. Eles, na verdade, eles fazem uma parceria nos desenhos. Cada um faz um personagem, uma situação, um tipo de coisa. E é interessante que tem vários easter eggs, como chamam aqui dentro, né, que você ir descobrindo. Então você tem o Gustavo Duarte também, né? O Pavor Espaciar, do Chico Bento. Trata de uma abdução alienígena. Por sinal, esse também eu consegui um autógrafozinho. Eu acho que você andou com uns 15 quilos de livros e revistas nas costas para pegar. Cara, na segunda Comic Con eu fui em 3. Na segunda Comic Con eu, na verdade, fui ficar na casa de um amigo meu. E assim, eu cheguei no aeroporto com a mala, peguei o metrô com a mala direto pra Comic Con, puxando aquela mala enorme, porque depois de rodinha, pelo menos, porque na verdade depois eu ia encontrar com a minha esposa, meu filho, e né, que estavam indo pro Rio de Janeiro. A gente ia passar um tempo lá. Eu falei, não, eu vou 2 dias antes, vou pra Comic Con, fico na casa do meu amigo e pego alguma coisa enquanto vocês lá, né? E eu puxando aquela mala enorme dentro da Comic Con, que por si só já é uma história. E até com uma questão aqui interessante nos extras, né, dessas gráficas do Maurício, é que sempre tem o processo de criação do autor, e eles sempre dão, na verdade, uma coisa, o Chico Bento, então, do que se trata, primeira tira, umas referências até para quem curte e para quem de repente nunca ouviu falar no personagem, né, mesmo até aquela coisa visando o mercado lá de fora. Sim. Né, você pode... Alguém que nunca viu vai ele se contextualiza e, na verdade, de repente até é uma forma de você estar fazendo a propaganda do material principal, né? Da própria revista original, digamos. Bem, vamos lá. Já que a gente está usando aqui esse bate-bola para falar de alguma dessas gráficas dessa coleção, a próxima foi Piteco, né, pelo Chico, que... Assim, na verdade eu estou elogiando todo mundo, mas pelo amor de Deus, o trabalho do Chico é excepcional. O autógrafo que ele me deu nisso aqui já é uma coisa. Não é dizer assim, não, ele me conhece, ele fez isso aqui, não. Ele, na verdade, ele estava fazendo esse desenho para todo mundo da fila. Então, assim, já era uma fila que você aparentava que tinha, não, aqui tá viável, né? Tem pouca gente, mas não é o caso. E esses autores, eles têm seus próprios trabalhos pessoais, independentes. Então, na verdade, especificamente a fila do Chico foi o que eu mais demorei. Que o autógrafo dele caprichado. Só perdeu para do Dom Rosa por uma série de circunstâncias, algumas de natureza dos fãs, que também gera uma história... Gerou até uma crônica que eu fiz no site de um amigo meu, mas gera por si mesmo uma história paralela.
Então você tem aqui também o trabalho do Eduardo e do Luiz Felipe, do Eduardo Damasceno, que é com o Bidu. A saída deles, porque o Bidu é um personagem que nos quadrinhos ele, né, é aquela fase que você tem personagens antropomórficos, né, que são aqueles animais que agem como humanos, como gente, e você tem aquele meio termo. O Bidu, na verdade, ele é o meio termo. Ele é exatamente o meio termo. Você percebe que ele entende as coisas, mas ele não fala. Apesar de que nas histórias específicas dele, ele fala, né? Ele fala com a pedra, mas não quando ele está... Né, quando ele está na história do Cebolinha, então, assim, do Franjinha, dentro dessa história, onde as pessoas falam, você tem... Como é que você vai botar o entendimento do Bidu, né? Esse meio termo desse entendimento dele, que não é um entendimento... Então, os balões de pensamento, de fala dele... São desenhos. São desenhos, são qualquer coisa. Ele falando aqui com o Bugo, ou Bugu, isso, na verdade, várias pessoas... Cada um me diz que é de um jeito, tá? Certo. Eu acho que é Bugu, apesar de eu chamar... Tem que perguntar ao Maurício no próximo autógrafo que você for tomar dele. Cara, do Maurício eu só consigo autógrafo uma vez, por causa da minha esposa, grávida, e foi Aplicou o golpe na barriga, velho? Não, pelo contrário, ela na verdade, ela quis entrar primeiro no local, mas nem foi pegar o lugar lá na frente, porque ela estava passando mal. E teve uma mulher que se irritou altamente com ela na fila, né, e não deixou, não sei o que, então, assim, ela fez inclusive questão de, quando entrou, nem ficar perto do palco, né, foi até uma coisa meio, de repente ainda tinha um monte de espaço de ficar atrás. E assim, quando o Maurício falou que ia dar autógrafo para algumas pessoas, ela saiu na frente, ela desceu a lateral, né, para colocar a revista aqui em primeiro lugar, né, provavelmente você vai dar um pause, mas eu vou pegar a revista aqui. Apesar dele não ter dado dedicatória, dele não ter nada, valeu a pena por ser a revista até que é. Cebolinha número 1 original, né? Certo. Não essa você comprou na banca quando saiu mesmo. Essa na verdade, grande parte da minha coleção sofreu um corte. Teve um desastre pelo meio do caminho. Não, tem um desastre que se chama espaço. E você ser moleque e você não poder segurar tudo que você tem, né? Tem horas que vem... Vamos dar essas revistas. Vamos levar pro sebo, vamos lá. Tem certos cortes. Então, assim, essa foi uma das poucas que ficou, na verdade, e inclusive numa qualidade muito boa. Sim, tá novinho. E o Maurício, eu lembro que minha esposa foi lá, e ele parou assim pra olhar, porque teve uma ele foi olhar se não era pirata essa revista, não, mas muito teve nova. teve uma republicação deles desse material. Sim, agora. Ele foi ver se era da nova. Que ele abriu, que ele olhou as propagandas aqui, o papel, ele disse, não, mas essa é original. É original mesmo, né? Aí, inclusive, a pessoa que minha esposa tinha dado um problema, né? Tava ali do lado, temos todas. Não é nem necessariamente verdade, mas ela já estava meio Passou assim, né? Ela já estava meio afim de dar um... E isso com o Arthur na barriga, né? Deve ser por isso que ele já é meio agitado. Vamos lá em mais alguns. Tem muita aí daí, hein? Tem, mas... Você tem todas da eu linha? tenho todas, mas não todas autografadas. Certo. Até porque... Aí eu sei, em vez de 15, 50 quilos de livro pra você levar. Não, é que na verdade não tinha nem saído. Eu não fui em todas as Comic Cons também, tá? Quando eu vou, eu tento. Tá? Aqui, por sinal, essa também o Danilo, também do Danilo, também da Cris. Né? A continuação do astronauta. Essa já tem uns 3 ou 4 números, né? Tenho 3 números, o quarto vai ser lançado agora na Comic Con esse ano. Certo. Se de repente a gente passar poder, se formos o chapéu aí pra gente conseguir umas moedas e formos, eu provavelmente estarei lá para comprar a quarta. Inclusive, interessante desse trabalho é que houve um boneco, houve uma estátua colecionável, né, dessa visão do astronauta do Danilo. Eu não tenho, né? Eu não aquela coisa do escolher o que você compra. Mas, o dinheiro não é infinito. Pois é. Mas é lindíssimo o trabalho. Eu vi em exposição lá, eu achei, inclusive quando estava ainda, você pagava um valor, se não me engano até R$50, assim, para você estar na fila
para quando lançasse. Sim, Era entendi. meio aquela coisa... Era uma reserva de reserva. Como hoje em dia você tem o Catarse, né? Você, na verdade, tem aquele financiamento público. Foi mais ou menos isso, né? O seu dinheiro estava ajudando a financiar a produção da estátua. Então tinha uma ali, que era o modelo, e você tava... Cara, é lindíssima. A estátua... Existem algumas outras coisas, mas de repente... Tá penadinho, né? Inclusive vida, né? Adorei essa edição, né? Talvez das edições da Graphic seja a que eu mais achei divertida de ler, né? Então foi do Paulo e da Cristina Eiko, e cada um fez um autógrafo, e inclusive talvez tenha sido a fila de autógrafo das Graphics que mais tenha sido divertida de ficar, porque eram dois para dar dando autógrafo e cada um interagia com o público, e às vezes você tinha um que estava interagindo enquanto a Cristina ainda estava falando com alguém que não tinha chegado, mas a pessoa que o Paulo estava falando isso aí, ele já estava falando com o pessoal lá da frente. Foi divertido. Né, você tem aqui a Mônica, a continuação de Laços, né, a segunda edição, também dos irmãos, só que aquele que tinha conseguido o autógrafo da Lu, o Vitor não estava no dia. Esse eu consegui só do Vitor, pelo menos aqui. Ficou 1 a 1, né? 1 a 1. Né? Os traços são fantásticos. Né? Não, e é interessante certas coisas, porque o Chaveco, que é um personagem meio, digamos, de segundo escalão dentro do Maurício, virou uma piada interna nas histórias. Na verdade, eu já não estava acompanhando. Mas eu já li. E quando bateu na minha mão uma edição que eu li, eu achei interessante, porque ele virou aquela coisa do ser sempre secundário e se ressentir com isso. E até que se criou um núcleo em torno dele, né? O pai separado, tem uma a irmã mais velha. Que ficou interessante, mas ele se ressente. E é interessante que nessa história aqui, um dos vários easter eggs que tem, o floquinho, qualquer coisa, um dos vários easter eggs que tem é exatamente o fato de que numa outra escola, que eles são separados, a Mônica vai para uma escola diferente, ele é o principal na escola, ele é Chaveco, né? Aquela coisa, não dentro da realidade da turma, mas em outro ambiente ele é o líder. Ele é o líder.